nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa lida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 40ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 15ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Edivaldo Luciabel. Presente. Dr. Salmem. Flávio Luiz Ambrosim. Frednis Correia Leite. Dr. Jadir Grilo. José Claudinei Messias. Lucas Pocai. Dr. Salim. Presente. Onei Rodrigues. Presente. 9 vereadores presentes. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Eu solicito dos senhores vereadores 1 minuto de silêncio em memória do senhor José Esteves, pai do Tarciso, que foi sepultado agora à tarde em Jacarezinho. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Ofício número 97/2012 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando demonstrativo resumido de transferência de recursos da União à Prefeitura Municipal. Comunicado do Ministério da Saúde informando sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Senhor presidente, os ofícios foram lidos. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de pareceres das comissões permanentes emitidos a projetos em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 114 de 2012. Parecer favorável. Lucas Pocai Alves da Silva. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 07/2012. Parecer favorável. Lucas Pocai Alves da Silva. Tudo bem. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 8/2012. Parecer favorável. Dr. Salmem. Lidos parecer. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos poderão ser inseridos na ordem do dia das próximas sessões. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. 1.2
1250. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Alpino Burati. 1251. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Fernando Sanches. 1252. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Constituição. 1253. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua João Rolle. 1254. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçado e limpeza da rua Dalberto Dias Bogato. Todos os requerimentos são do vereador José Claudinei Messias. 1255. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhoria da iluminação pública em toda a extensão do Jardim Santa Fé. Carlos Alberto Costa Prado. 1256. Requer informações sobre a possibilidade de substituir lâmpada queimada na pista de caminhada da rua Nofre Antônio Pasqueta, no Núcleo Habitacional Padre Eduardo Murante. 1257. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão do Jardim das Paineiras. Esses requerimentos são do vereador José Claudinei Messias. 1258. Requer informações sobre a possibilidade de se construir balanção de concreto no cruzamento da Avenida Henrique Migliari com a rua Júlio Fernandes. 1259. Requer informações sobre a possibilidade de se construir balanção de concreto no cruzamento da Avenida Henrique Migliari com a rua Antônio Soares da Silva. Esses dois requerimentos são do Dr. Jadir Pereira Grilo. 1260. Requer informações sobre a atual situação do asfalto da rua Vitório Cristone. Vereador Edivaldo Luciabel. 1261. Requer informações da SAI da Secretaria Municipal de Obra referente à implantação da rede de esgoto e recuperação de rua no Jardim Itaipava. Vereador Antônio Amaral Júnior. 1262. Requer informações sobre a reforma e o funcionamento da Unidade Base de Saúde da Vila Odilon. Vereador Lucas Pocai. 1263. Requer informações sobre o cronograma para a construção do Centro de Ressocialização. 1264. Requer informações sobre o inquérito civil instaurado pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, Núcleo Médio para Andamento, no mês de janeiro de 2012. Esses dois requerimentos são do vereador José Claudinei Messias. 1265. Requer informações do Corpo de Bombeiro de Ourinhos sobre a taxa de bombeiro criada pela Prefeitura Municipal de Ourinhos. 1266. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar arcamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Miguel Cury. 1267. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar arcamento asfáltico em toda a extensão da rua Sebastião Rodrigues, Jardim América. 1268. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar arcamento asfáltico em toda a extensão da rua Júlio Zaca Bujan. 1269. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar abertura de rua entre o Parque Gabriela e o condomínio fechado a ser construído na antiga Bunga Alimentos. 1270. Requer informações sobre a Lei Complementar número 618, de 25 de agosto de 2009, que cria a taxa de bombeiro e dá outras providências. Senhor presidente, esses requerimentos são do vereador Lucas Pocai. Todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Senhor presidente, as indicações são as seguintes. Vereador Edivaldo Luciabel, de número 350 a 359/12. Operação tapa-buracos na rua Henrique Rolle, de frente do número 125. Pintura de sinalização de solo, pare, nos cruzamentos da rua Henrique Rolle. Operação tapa-buracos na Avenida Henrique Pontara, de frente ao número 730. Poda de árvore da rua Chile, de frente ao número 281. Varrição na Avenida Armando Silva, de frente ao número 310. Reparos na iluminação pública da rua Rio de Janeiro, de frente ao número 458. Pintura de sinalização de solo em redutor de velocidade na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, de frente ao número 1791. Varrição da Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, de frente ao número 1270. Varrição da rua Euclides da Cunha, de frente ao número 848. Retirada de galhada na rua Reinaldo Azevedo, de frente ao número 507. São essas indicações, senhor presidente. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Vereador Antônio Amaral Júnior, 485/12.
Congratulações à pastora Maria Zélia da Silva Santos, da 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular, pelo excelente trabalho espiritual como liderança evangélica. Vereador Edivaldo Luciabel, 486-487/12. Congratulações à Web Rádio Cela de Ouro pelo transcurso do seu primeiro aniversário. Congratulações à Marmoraria Bom Jesus pelo transcurso de seu segundo aniversário. Vereador Carlos Alberto Costa Prado, 488/12. Pesar pelo falecimento do policial militar rodoviário Fernando Henrique Carreira. Vereador Edivaldo Luciabel, 489/12. Pesar pelo falecimento do seu Vanderlei Mercante. São essas as moções, senhor presidente. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto que as moções de pesar encontram-se aprovadas na forma regimental. Não havendo mais matérias a serem lidas, eu coloco em discussão o requerimento número 1000. Questão de ordem do vereador Silvonei Rodrigues. Queira a mesa ouvir no plenário que os requerimentos e as moções sejam votados de forma globalizada, salvo algum destaque. Atendendo, então, a questão de ordem do vereador Silvonei Rodrigues, eu coloco em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Está em discussão. Questão de ordem do vereador José Claudinei Messias. Nada presença. Eu solicito ao primeiro secretário a consignação do vereador José Claudinei Messias e Dr. Faués Salmem. Consignado, presidente. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador Silvonei Rodrigues permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, eu coloco em discussão os requerimentos de números 1250 a 1270/2012 e as moções de números 485, 486 e 487. Está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto o primeiro secretário se há orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Vereador Lucas Pocai. Com a palavra, o vereador Lucas Pocai Alves da Silva, por 10 minutos, excelência. Por gentileza. Senhor presidente, vereadores, público presente e todos que nos acompanham, hoje o que me traz a esta tribuna são dois requerimentos, 1270 e 1265, no qual eu questiono um à prefeitura, o outro ao Corpo de Bombeiros, sobre a taxa de bombeiros que foi criada e sobre como é que está sendo gerida essa taxa. Estive na corporação e lá, como sempre, muito cordiais, todos os soldados da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, e agora com uma nova tenente, no qual a Câmara já fez a moção cumprimentando e desejando um profícuo trabalho na corporação. Mas nós aprovamos aqui a taxa que cria informações e cria a taxa de bombeiro, a Lei Complementar 618 de 2009. E com essa taxa, com essa lei fica instituída a taxa de bombeiro, que é devida pela utilização efetiva ou potencial dos atendimentos de incêndio, busca e salvamento e de resgate prestado pelo Corpo de Bombeiros ao município e cobrado proporcionalmente ao potencial calorífico das ocupações dos imóveis de área construídas ou não. Aí aqui no requerimento, eu coloquei alguns artigos que me chamaram mais atenção,
como o artigo 4º, que consideram-se custos de manutenção na unidade do Corpo de Bombeiros, despesas com aquisição de equipamentos, viaturas e materiais permanentes necessários à execução dos trabalhos, despesas com manutenção de imóveis, construção, reforma ou ampliação de prédio para abrigar os materiais e efetivo de serviço, os gastos com combustíveis, peças e lubrificantes consumidos pelos veículos utilizados nos atendimentos, os demais materiais de consumo necessários à execução dos trabalhos, gastos com educação e treinamento de bombeiros e da comunidade, quando a prevenção de incêndio, busca e salvamento, emergências médicas, pré-hospitalares e outras emergências pertinentes ao Corpo de Bombeiros. No artigo 6º, diz que o pagamento da taxa será lançado junto com o carnê de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, que é o que vem ocorrendo. No artigo 8º, determina que o total dos recursos arrecadados com a taxa serão contabilizados em crédito orçamentário próprio e repassado no dia 10 do mês subsequente à arrecadação em conta bancária específica do Fundo Municipal de Auxílio do Corpo de Bombeiros de Ourinhos. E com base nesses artigos eu questionei, nesse caso, a Prefeitura, qual o valor arrecadado mês a mês desde a criação da taxa de bombeiros pela Prefeitura Municipal. Segunda pergunta, qual o valor repassado mês a mês desde a criação da taxa de bombeiros da Prefeitura Municipal para o Corpo de Bombeiros do município. E terceiro, como é realizado o repasse para o Corpo de Bombeiros. E o outro requerimento, eu questiono a corporação. Qual o valor repassado também? Como é feito o repasse? Qual a estrutura atualmente do Corpo de Bombeiros do município? E quais são as maiores demandas do Corpo de Bombeiros do município? Tudo isso, senhores vereadores, pelo fato de nossa visita a gente ficar preocupado de como eles estão conseguindo trabalhar lá. Se nós fizermos uma pesquisa hoje, com certeza absoluta, como já tem pesquisa realizada, a corporação, os bombeiros são hoje os heróis da nossa cidade. Eles são tratados como verdadeiros salvadores de vidas, como são, pelo trabalho que realizam. E temos observado situações que não deveriam acontecer. Um exemplo chegou várias vezes, por várias ocasiões, a corporação ficar sem ter feijão para comer. Já imaginou isso? Sem ter alimentos no almoço, por falta de repasse, por falta de recurso, por falta de atenção da prefeitura com a corporação. Coisa simples. Eles realizam o pregão, aí faz a distribuição em todas as escolas de alimentos, chega lá por último na corporação. Já aconteceu deles terem que devolver o alimento. Eles não aceitaram o alimento, porque chegaram os alimentos podres para os bombeiros. É um absurdo isso. A gente acha, não é possível que isso esteja acontecendo. Está acontecendo. Eu fui lá, eles passaram isso. Por isso que eu fiz esse requerimento. Se foi criada uma taxa para manter, como diz aqui, não só a alimentação, mas a manutenção de veículos. Tem veículo lá parado. E o custo não chega a R$100 para arrumar o veículo para colocar em funcionamento. E está lá parado. Por quê? Porque não tem um recurso adequado. Porque nesse fundo, a prefeitura passa e olha lá, é uma dificuldade para passar esse recurso. Essa é a nossa preocupação. Eles merecem. Se nós criamos essa taxa justamente para repassar para a corporação. Sabemos do trabalho e empenho que eles têm.
Antes, existia até mais efetivo. Essa é outra questão, só que aí envolve o governo do Estado. Tem muitos que estão aposentando. Precisamos ver o que está acontecendo. O porquê que não se chega ao recurso adequado. Como que está sendo feito esse recurso? É na sua totalidade o repasse? Não é? Ué, mas se não for, por que não? Para onde está sendo destinados os recursos, então, que é para os bombeiros? Que a taxa foi feita para a corporação. É uma questão que nós temos que observar com muita sensibilidade, porque muitas vidas passam nas mãos deles. Nós dependemos de atendimentos, do resgate. Já aconteceu de ter incêndio no município e um bombeiro no caminhão do incêndio. Um bombeiro. Eles pediram para munícipes, para moradores do local ali, que estavam no local, para que os moradores ajudassem a fazer toda a operação. Realmente nos deixa perplexos. Uma situação, uma corporação de tantos anos, e aí, a partir do momento que nós criamos essa taxa, nós esperávamos que agora a corporação vai ter essa autonomia e vai conseguir se sustentar sozinha. Vai conseguir andar com suas próprias pernas. E não é o que nós estamos vendo. Até quem puder, faça uma visita, vai ser super bem recebido por todos. E nós vamos ver a situação que se encontra. Precisamos, sim, de uma resposta rápida. Se não está tendo esse repasse como deveria ser feito, que se faça. Eu estou questionando aqui a corporação das suas demandas. O que precisa? Eu fiquei sabendo já que eles não têm um veículo adequado para salvamento de pessoas que estão sendo afogadas. Não tem um veículo adequado. O veículo é antigo pra caramba. E aqui a gente observa que na taxa tem despesa para aquisição de equipamentos e viaturas. Então, espero realmente uma resposta rápida. Senhor presidente, que cobre essa resposta, para que veja o que está acontecendo, para que possamos, enfim, dar à corporação um trabalho mais digno para os seus policiais militares. Muito obrigado. Consulto o primeiro secretário, se tem mais algum orador inscrito. Eu gostaria, a Câmara Municipal acabou de aprovar uma moção à Web Rádio Sela de Ouro, que se fazem presente, um ano de muito trabalho, de muita luta. Gostaria de parabenizar e agradecer aqui a presença do proprietário, dono e locutor Mamed Lopes. Gostaria de agradecer também a presença da Rosângela Bache, produtora, a Tuquinha da UBS, a Joana Talita, locutoras, a Jennifer Moco, produtora também que se faz presente, e também agradecer a presença do ex-prefeito de Salto Grande, o Ló. Obrigado pela visita e parabéns e muito sucesso. Não havendo mais orador inscrito para o expediente, questão de ordem do vereador Dr. Faués Salmen. Nós temos 6 projetos para discutir e votar. Eu pediria o prosseguimento dos trabalhos ouvido do outro plenário. Eu coloco em deliberação do plenário a solicitação do vereador Dr. Faués Salmen. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário, então, a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental, para darmos início, então, à ordem do dia. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Divaldo Luciabel. Presente. Dr. Salmen. Flávio Luiz Ambrosim.
Frednis Correia Leite. Dr. Jadir Grilo. José Claudinei Messias. Lucas Pocai. Dr. Salim. Silvonei Rodrigues, presente. 11 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e de imediato, então, passamos à deliberação das matérias previamente pautadas. Coloco em discussão o projeto de lei número 62/2012, de autoria do vereador Dr. Salim Mata, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar câmeras de vídeo nas áreas externas das agências bancárias, casas lotéricas, agências de correio e correspondentes bancários. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 63/2012, de autoria do vereador Dr. Salim Mata, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se instalar receptáculos para pilhas, baterias e lâmpadas fosforescentes usadas em outras determinados estabelecimentos empresariais e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 65/2012, procedente do vereador Divaldo Chabel, que dispõe sobre nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos dos poderes executivo e legislativo municipal e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 40/2011, proposto pelo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção e padronização de calçadas no passeio público e sua utilização de forma a garantir a acessibilidade, a mobilidade a pedestre e da outras providências. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Dr. Faués Salmen. Esse projeto vai mexer com toda a vida dos comerciantes, com todos, com a vida total dos comerciantes de Ourinhos. E nós precisamos aprofundar em estudo para saber realmente quais as vantagens, quais os prejuízos. E eu requeriria a Vossa Excelência, ouvido o plenário, o adiamento da discussão por 10 sessões. Eu coloco em apreciação do plenário. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Por quantas sessões, vereador? 10 sessões. Aprovado, então. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, eu consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Antônio Amaral Júnior. Com a palavra o vereador Antônio Amaral Júnior por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa presentes, pessoas que nos assistem. Senhor presidente, hoje, dia 19 de novembro, é o dia que se comemora a instituição da bandeira nacional republicana e que passou a vigorar a partir de um decreto assinado pelo membro do governo provisório daquela época, Benjamin Constant. Inclusive, em nossa cidade, tem uma rua que homenageia essa figura importante da história do nosso país. Mas amanhã, senhor presidente, amanhã é o dia 20 de novembro. É o Dia Nacional da Consciência Negra. Esse dia foi instituído em 2003, sancionado pelo presidente Lula, que deu uma demonstração de não só se preocupar, mas de atuar para fazer com que a União, o poder público federal,
ele passasse então a atuar com o objetivo de desenvolver políticas públicas de igualdade racial. No dia 20 de novembro, mais de 600 municípios brasileiros comemoram, e com uma data não meramente comemorativa, mas também transformaram esse dia num feriado. Em Ourinhos, desde 17 de dezembro de 2002, foi instituído o Dia Municipal da Consciência Negra. E este vereador que vos fala foi o autor desse projeto. E que, na sua origem, também estabelecia um feriado municipal. Mas, diante de resistência, da dificuldade em conseguir maioria dentro da casa, fui convencido a modificar o projeto para que pelo menos o Dia Municipal fosse criado e passasse a fazer parte do calendário oficial do município, e assim sendo que fossem desenvolvidas atividades neste dia, promovidas pelo poder público municipal. Bem, isso desde dezembro de 2002. Senhor presidente, quando falamos que existe nesse país muita discriminação ainda, que existe um tratamento diferenciado ainda ao homem e à mulher negra em todos os ambientes. No mercado de trabalho, são os que ocupam os trabalhos mais pesados e os que recebem menos, os que têm menor escolaridade, os que têm menos oportunidade nesse país. Agora, na cidade de Ourinhos, eu até agora não tenho a real certeza, vamos dizer assim, do porquê que até hoje, em nenhum ano, após a instituição dessa lei, foi feito qualquer coisa nesta data 21 de novembro. E eu estive olhando, pedi hoje à Secretaria da Casa que me passasse cópia do decreto que institui o calendário turístico do município de Ourinhos para 2012, que é, na verdade, o calendário oficial. E aqui no mês de novembro consta 2 atividades. A 4ª etapa da Copa Interior Paulista de Arrancadas, evento importante do ponto de vista turístico, sim, que atrai para a nossa cidade outras pessoas, que gera dividendos econômicos, claro. 7ª dança de Ourinhos também, que tivemos aí encerrado esse final de semana, um evento cultural que, além de promover políticas públicas voltadas à cultura, mas também movimenta a economia da nossa cidade, mas não consta aqui, senhor presidente, senhores vereadores, o dia 20 de novembro. Portanto, não vai haver absolutamente nada no dia de amanhã, promovido pelo poder público municipal, no 8º ano seguido de governo do prefeito Toshio. E no governo anterior, também não teve. 2 anos após a instituição da lei, 2003 e 2004, também não foi promovido nada. E em todos esses anos, eu estava no final de semana, utilizando também um instrumento de comunicação, de rede social, o conhecido Facebook, e a jornalista Carla Caroline colocou uma pergunta para que aqueles que estivessem navegando se manifestassem. E eu aproveitei para dizer que
Existe uma lei, eu não me lembrava exatamente o ano, tinha falado uns 8 anos, mas na verdade são 10 anos praticamente, quase 10, vai completar agora, e que nunca tinha havido nada. E eu disse que da mesma forma que nos anos anteriores, estaria aqui como estou hoje, fazendo uso da tribuna para colocar o meu posicionamento, para informar a respeito da lei e falar também da importância desta data e principalmente de se comemorar numa data em que morreu a maior liderança negra desse país, que é Zumbi de Palmares. E que os ideais de Zumbi, eles são presentes e necessários. Porque comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, o Dia Municipal, é muito mais do que relembrar um herói da pátria. É, na verdade, a renovação de cobranças por uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. Nós tivemos um incidente nesse último final de semana, aqui numa partida de futebol do campeonato varziano, onde um indivíduo chamou um negro de neguinho de preto e neguinho macaco. Isso nesse último final de semana. É o que nós temos de mais recente na história da nossa cidade para destacar como é a relação ainda em pleno século XXI entre brancos e negros no nosso país. Muitos não têm coragem de falar, mas existe ainda muito na alma das pessoas o preconceito e a discriminação, por conta de uma diferença de cor de pele. E quando se fala de cotas, e muitos dizem que são contrários, é porque não conseguem compreender a dívida que nós temos, aqueles que dominaram, que escravizaram, e que quando houve o fim da escravidão, não teve nenhuma forma de ajudar aquelas pessoas, um tipo de seguro social, simplesmente soltaram das correntes para o mundo de pessoas que todo mundo sabe o quão difícil foi acabar com a escravidão. Mas, senhor presidente, para encerrar, uma senhora de quase 100 anos, perguntaram para ela se ela era filha de escravos. Ela disse: não, eu não sou filha de escravos. Eu sou filha de seres humanos que foram escravizados. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, eu gostaria de parabenizar o vereador pelo pronunciamento também. Pois não, eu excelência. quero só avisar que essa semana estou entrando com requerimento para transformar em feriado municipal o Dia da Consciência Negra. Porque, senhor presidente, tem 645 municípios do estado de São Paulo, só Ourinhos que não tem, que não é feriado. Entendeu? Então, essa semana eu vou entrar e vou pedir até urgência para a gente votar em seguida. Muito obrigado, senhor. Não havendo mais orador inscrito e de acordo com o artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis, eu convoco os senhores vereadores para a 8ª sessão extraordinária, que será realizada logo após esta sessão para apreciação dos projetos de lei número 115 e 116/2012. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 26 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.